Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os encobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No segundo domingo da Quaresma, todo ano nós lemos o Evangelho da Transfiguração. Como estamos no ano C, então nós lemos o Evangelho de São Lucas, porque os 3 sinóticos contam esta mesma passagem. Então, o ano de Lucas, o Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, há alguns focos, algumas luzes que são próprias de Lucas para essa Quaresma. Primeiro, o Evangelho diz que Jesus subiu com Pedro, João e Tiago para rezar em uma montanha. Você não compreende o que é isso se você não souber o que aconteceu antes. O que vem antes? Antes veio a confissão de Pedro. Jesus perguntou: o que as pessoas estão dizendo de mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? Calados, Pedro se levanta e diz: uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, mas tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, as portas do inferno não irão prevalecer contra ela, eu te dou a chave do céu, o que você ligar na terra eu ligo no céu, o que você desligar, bacana, supimpa. Pouquinho tempo depois, para que não ficássemos nessa coisa de glória, de sucesso. Tu és Pedro, pedra, igreja, edifício. Ninguém vai poder contra ela, ninguém vai vencê-la, ninguém vai destruí-la. Chave, mordomo, né? O mordomo da casa de Deus, o chefe visível dos outros apóstolos, a coluna visível da igreja que Jesus está fundando. É muita glória. Então Jesus vai contar sobre a paixão dele. Mas o Filho do Homem deverá sofrer. O Filho do Homem deverá ser perseguido. Ele será preso, julgado, condenado e vai morrer. E só então ele vai ressuscitar. É a hora em que Pedro, ouvindo isso sendo dito por Jesus
em voz alta, ou seja, quebrando todo o barato, quebrando todo o clima de vitória, de festa. Então Pedro toma Jesus, afasta-se com Jesus e diz: Senhor, por favor, negócio é esse de cruz, de morte. Estava numa pegada tão legal, estava num ritmo tão bom. Vamos continuar nessa pegada? Milagre, cura, o Senhor expulsa os demônios, o Senhor faz milagres, cego que vê, paralítico que anda, a turma está gostando, está um sucesso. Pedro era coach. Queria fazer um treinamento para Nosso Senhor. Ele queria treinar Deus. Ele queria dizer para Deus o que presta e o que não presta, o que é bom e o que não é bom. Para Deus. Só isso. E aí então, ele vai ouvir de Nosso Senhor o que muita gente, não quer ouvir. Afaste-se de mim, Satanás. Eita! Até agora era pedra que se construiria sobre ela, não é? A profissão de fé dele, a igreja. Até então era o mordomo da casa do Senhor, as chaves estavam na mão dele. Mas agora não. Quando você vem com essa conversa de querer ser meu discípulo, sem carregar a sua cruz, sem a quaresma, sem a penitência, sem a esmola, sem oração, a sua mente é a mente dos homens. A sua mente não é a mente de Deus. A sua visão é materialista e não sobrenatural. Você está dividindo, e quem divide é o diabo, diabolos, aquele que divide, o divisor. Você está agindo em nome de Satanás, então afaste-se de mim. Quem quiser ser meu discípulo, vai aprender a carregar a cruz. Entende o que veio antes? Então Jesus pega Pedro, mas fica chato só chamar ele, né? Então é uma continuidade da lição. Só que a cena da transfiguração não é do nada. Vamos subir e vamos transfigurar. Não. Tem um significado aqui. Jesus estava ensinando alguma coisa e para a liderança. Pedro, Tiago, que é o primeiro bispo de Jerusalém, e João, o discípulo amado, o grande evangelista, João. As lideranças maiores do colégio dos 12 apóstolos. E veja, Jesus os leva para a montanha, a tradição diz que é o Tabor, essa montanha seria o Monte Tabor, para rezar. Então, vamos lá. Eu vou dizer para você de outra maneira. Qual é o problema de Pedro? Pedro não sabe rezar. Por isso que a visão de Pedro é uma visão materialista. Por isso que a visão de Pedro é uma visão imediatista. Por isso que a visão de Pedro é uma visão consumista. É uma visão mercantilista da fé. Pedro não está rezando do jeito certo. E se Pedro quiser ir adiante, ele vai ter que aprender a rezar. Se a igreja, se você quer viver uma boa quaresma, se você quer ser um bom católico, você e eu precisamos aprender a rezar. A oração, veja, Jesus sobe ao monte para dizer para nós que se você não subir a montanha com Deus, se você não pôr o seu coração ao alto para falar com Deus, você não vai a lugar nenhum. Você vai patinar eternamente nas mesmas coisas, nas mesmas circunstâncias, nos mesmos pecados, nas mesmas misérias. Por que tem tanto católico que não vai para frente? Por que tem tanto católico que não passa da primeira série, do primário, na vida da fé? Que são infantis na vida de fé. Que não crescem, que não amadurecem.
Por que existem católicos que qualquer coisinha os abala? Basta uma cara feia e eles já desistem da igreja, desistem de Deus, desistem do evangelho. Imagine se vem uma tempestade e a casa cai. Como é que esses católicos se comportam? Nós sabemos, grande parte deles estão na Lagoinha aqui de Alphaville. Outra parte está na Batista. Outra parte vai atrás do primeiro pastor Chico do Maracujá, que lhe prometer, ou o primeiro pai de santo que lhe prometer, que ele vai resolver os problemas dele. É assim. Porque não tem vida de oração. Porque não tem transfiguração, porque não há transformação. Transfiguração significa transformação. Vocês sabem o que estava adiante? O Monte Tabor está no meio do caminho para onde? Para Jerusalém, onde Jesus vai morrer na cruz. É preciso ir a Jerusalém. É preciso caminhar para o Calvário, é preciso fazer a via sacra, é preciso estar com Jesus aos pés da cruz. E mesmo que eu traia, e mesmo que eu tenha fraqueza, como Pedro teve, para poder me levantar, eu vou ter que rezar. Era a lição que ele precisava. Era o que Jesus queria dizer para ele, mas não é só para ele não. É para muito católico que todo ano faz a quaresma, mas não cresce na vida de oração. Primeiro, porque a vida de oração, ela está baseada em uma atitude de vida. E aí já tem gente dormindo nessa missa. Imagine, como é que vai rezar? A oração mais perfeita é a missa. A oração mais sublime, a oração mais perfeita, o tabor é a missa. E mais, é a oração mais perfeita, porque desse Monte Tabor você vai para o altar, que é o Monte Calvário. Cristo se dá na comunhão. E o cara dorme numa missa. Está agora pensando na morte da bezerra, no que ele vai fazer amanhã. Não, tem que acordar cedo amanhã, não sei o quê. Como é que reza uma criatura dessa? Primeiro você tem que estar ali, de corpo presente. Tem gente que está na missa só de corpo presente. A alma precisa estar presente, o corpo e a alma. O que aconteceu com os apóstolos? Vocês ouviram o evangelho? Os apóstolos, eles dormiram. Eles dormiram. Diz o texto, eles estavam cansados, né? Mas sim, a vida cansa. Sim, a nossa missão é árdua. Mas eu não posso me dar ao desfrute, como dizia minha avó, de dormir. Porque a missão é árdua, exatamente por isso. Porque essa semana eu vou ter que matar um leão por dia. Porque essa semana o diabo vai se levantar contra a sua vida. Ou o senhor acha que não? Essa missa é única. Essa palavra é única. Esta oração é única. Então como o senhor vai dormir? Como você vai dormir? Como é que a sua mente pode sair daqui? Se há uma luta para ser travada, se há uma batalha para ser vencida, se há vidas para serem alcançadas, se teus filhos podem se perder nessa semana, se a tua esposa pode cair fora essa semana, se você pode perder seu marido essa semana. Como é possível? Sim, porque tudo é possível, ou não? Então eu tenho que estar aqui na presença do Senhor. Eles dormiram. E eles dormiram. Aí o cara fica admirado. Deixa o povo dar glória a Deus, gente. Tem gente que fica assim, procurando quem é que está dando glória a Deus. Deixa o povo dar glória. Aqui, ó. Ai, me irrita essas coisas. Alguém dá glória a Deus aí do lado, aí o povo fica caçando quem é que está dando glória a Deus. Eu estou dando glória a Deus. Olha aqui para mim. E aí, o cara dorme. Não dorme com glória a Deus, desse não dorme. Nem que seja para procurar quem é que está. Naquela noite em que você dormia, o diabo estava tramando contra a tua casa. E ela caía. Eu estou dizendo para algumas pessoas que estão aqui. Naquela noite em que você dormia,
no outro dia a tua casa caía. Era melhor que você tivesse acordado 4 horas da madrugada para orar. E agora vocês entendem por que um frei levanta o ódio daqueles que dizem que nós fazemos discurso de ódio? Que dizem que nós da igreja é que somos aqueles que fazem o discurso de ódio? Um frei. E o inferno se levantou. Por quê? Porque ele está ensinando as pessoas a rezarem, a fazerem vigília de oração. Todos nós católicos sabemos disso. Que uma das orações mais poderosas é a que se faz de madrugada. Os santos todos faziam isso. Qual é o santo que você conhece que não rezava de madrugada? Naquele momento em que o mundo está silente, e o inimigo está armando, preparando a arapuca dele. E você, de joelhos, ou sentado na presença do Senhor, clamando. Mas não. Para ganhar dinheiro não tem preguiça. Para ganhar dinheiro não tem preguiça. Para ganhar dinheiro, nem dorme. Que dirá acordar 4 horas da manhã. Nem dorme. Passa a noite em claro. Aparece uma doença. Aí, bora rezar. Aí, dá-lhe Aparecida do Norte, e vela de não sei quantos. Todas essas coisas que não precisava. Se você não dorme, enquanto o Senhor está vivo e presente. E como hoje Ele está aqui. Eles acordaram. Ainda bem. Alguém deve ter dado um glória a Deus lá no Tabor. Os apóstolos acordaram. E a visão, veja, pega a visão. Eu sempre quis falar isso. Pega a visão. O que os apóstolos viram? Agora, veja o segredo da oração. E agora eles começam a rezar. Acordou, agora reza. A visão da oração é o centro da oração. Jesus de Nazaré. Nosso Senhor. Ele é o centro da oração. Da minha adoração, do meu amor, da minha paixão. E aí a palavra, né? A Bíblia estava lá, a palavra estava lá. De um lado, a lei, Moisés, a Torá, e do outro lado, os profetas representados por Elias. A Bíblia. A Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia é meu guia de oração. Eu não sei como rezar. Pega o evangelho do dia. Olha aqui, escute. Pega o evangelho do dia. Leia o evangelho do dia. E pergunta para o Senhor o que Ele está falando contigo naquele dia. Não sabe rezar? Pega um salmo. Reza um salmo. Salmo 66. Não, pode ser qualquer salmo. Pode ser qualquer salmo. Inclusive você pode abrir. Né? Você vai lendo, e aí você sentiu, é esse daqui. E você reza o salmo. Depois você fala com Deus, em adoração. Apresenta ao Senhor a tua vida. Senhor, que eu faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então eu não rezo para convencer Deus de nada. Eu não rezo, olha Senhor, eu queria te contar. Como é que você vai contar o que para Deus? Deus te conhece mais do que você se conhece. Você reza, eu rezo, é para que Deus me convença. É para que eu saia dali transfigurado, transformado. Amém? É a oração de Abraão na primeira leitura. Por que Abraão conseguiu fazer a proeza que fez e ser o nosso pai na fé? Deus chega para Abraão e diz, você vai sair. Abraão estava com a vida ganha. Morava em Ur dos Caldeus. Tinha camelo, dromedário, uma família numerosa. Estava com a vida ganha. E Deus disse, não. Você vai se aventurar. Eu vou te dar a terra. Eu vou te dar a verdadeira riqueza. Eu vou te dar um povo. Você vai ser pai de uma nação que vai servir ao único Deus vivo e verdadeiro. E Abraão foi. Por quê? Porque ele falou com Deus.
Quando você fala com Deus, coisas tremendas acontecem na sua vida. Fale com Deus. Converse com Deus. Apresente a Ele. Senhor, olha aqui, está acontecendo isso. O Senhor já sabe, mas eu estou sem saber. Olha aqui. E muitas vezes, a oração é um grande silêncio na presença de Deus. Diz o apóstolo Paulo que a gente se comunica com gemido diante de Deus. Com gemidos. E às vezes, gemidos e lágrimas. Ou às vezes uma profunda paz. Uma profunda paz e não há o que ser dito. Veja, diante de uma pessoa que você ama, precisa dizer muita coisa? Então não é o falar muito. Os nossos irmãos evangélicos que me perdoem, mas eles acham isso. Blá, 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 e não sei o que, e fala, e vamos, e vem. Como se por muitas palavras nós fôssemos convencer Deus de alguma coisa. Deus já sabe de tudo. Poucas palavras e muita adoração, muito silêncio na presença do Senhor. E aí, a transformação, a transfiguração, não é só de nosso Senhor. Vocês ouviram como é que o Evangelho termina? A nuvem cobre todos. Cobre a todos. A presença de Deus, a graça de Deus, a transfiguração. E aí, o desejo é ficar aqui. Quem está aqui de verdade nessa missa, não quer que ela acabe nunca. Olha, tem gente falando, mas eu acho que já está na hora. Mas quem está aqui de verdade, de coração, inclusive porque agora você pode até cochilar. Porque aí não é mais sono, não é mais cansaço. Aí já é repouso no espírito. Você está entendendo? Já é outra coisa. E aí é totalmente diferente. Você relaxa na presença do Senhor. Tem gente que chora. Tem gente que se arrepia. Mas é verdade. Eu estou aqui, Senhor. A vontade que eu tenho de nunca mais... Vamos fazer 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar aqui para sempre. Que a vida seja uma grande missa que nunca se acaba. Não, infelizmente, não. A nuvem sai. Esse é meu filho amado. Escutai o que ele diz. Amém? E o que ele diz? Vamos descer. Vamos enfrentar Jerusalém. Segunda-feira. Vamos embora? Sim ou não? Cheios da presença de Deus. Cheios do seu amor. Vivificados pelo seu corpo, sangue, alma e divindade. Transfigurados pela Eucaristia. Agora veja. Repito e volto ao Frei Gilson. Por que ele é tão temido? Ensine um povo a rezar. Aliás, São Pio X dizia isso. Me dê uma multidão que reze o rosário e nós teremos um exército na igreja. Esse é o medo. Porque Nossa Senhora vem pisando a cabeça da serpente. Apocalipse capítulo 12. Nossa Senhora se levanta e ela é a mãe do Redentor, que pisa a cabeça da serpente e nos dá seu Filho Jesus. Então que o inferno continue se incomodando. Porque nós vamos continuar rezando. Seja às 4 da manhã, seja às 2 da tarde, seja que hora que você conseguir encontrar no seu dia. Mas tenha uma rotina de oração. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Suba muitas vezes ao Tabor. Porque na hora de subir para o Calvário, você vai ter forças. Na hora de subir para o Calvário, o Tabor vai te garantir a força que você precisa. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Amém.